Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 42º dia, trago para leitura e estudos bíblicos os livros de Êxodo, capítulo 5 e o capítulo 6, versículos 1 a 27. Livro de Salmos, capítulo 42 e o livro de Apocalipse, capítulo 1. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé e a nossa esperança. Meu amado e minha amada, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. Ouvir um devocional todos os dias aqui conosco, orarmos juntos. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, através da leitura da Bíblia, através dos nossos estudos. Também devemos incentivar a ler a Bíblia, nossos irmãos em fé, a nossa família, nossos filhos, nossos parentes queridos. Estudar a Bíblia é angariar conhecimento. Neste momento, meu irmão e minha irmã, repete comigo essas palavras. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Senhor, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em seus corações. Moisés e Arão falam com Faraó. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para que me celebrem uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Faraó aflige os israelitas. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes. Que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. E imponham mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: Terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: Por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes?
os israelitas se queixam de Moisés e Arão. Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu: vocês são uns desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Moisés se queixa a Deus. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus promete livrar o seu povo. Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés dizendo: vá e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam de sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Moisés e Arão. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari:
Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Sitri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Amém. Compreendendo o livro de Êxodo, capítulo 5, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Moisés e Arão fizeram um simples pedido ao faraó. Eles queriam permissão para fazer uma viagem de 3 dias com os judeus ao deserto e levá-los a um lugar onde pudessem adorar seu Deus. 6 dias de viagem e 1 dia de adoração somariam uma semana longe do trabalho. Mas Moisés não disse nada sobre quanto tempo eles ficariam fora ou quando voltariam. Esta omissão deixou o faraó desconfiado de que o objetivo da viagem era a fuga, em vez de um culto. Compreendendo o versículo 3, Moisés estava dizendo ao faraó que o Deus dos hebreus era poderoso o suficiente para exterminar não apenas os egípcios, como também os judeus. O rei precisava entender que as exigências que Moisés e Arão estavam fazendo deveriam ser levadas a sério, pois era uma questão de vida ou morte. Compreendendo o versículo 15, em vez de procurar o faraó para se queixar, os capatazes deveriam ter recorrido a Moisés e Arão e sugerido que convencesse os anciãos e fizesse uma reunião de oração. Eles deveriam ter se lembrado das promessas que Deus havia feito a Israel e as declarado pela fé. Que diferença isso teria feito para eles e para seus líderes? Infelizmente, durante os próximos 40 anos, queixas e críticas acerca da ação de Deus e das decisões de seus líderes seriam uma característica marcante do povo de Israel. Mas será que, hoje, o povo que se chama de Deus age de modo diferente? Vale aqui uma reflexão. E finalizando a compreensão no capítulo 5, trago uma exposição bíblica dos versículos 22 e 23. Diante da ira ardente e inesperada do faraó, Moisés fez o que todos os líderes espirituais devem fazer quando a situação está difícil. Ele levou o seu fardo ao Senhor e conversou francamente com ele sobre a situação. É fácil perceber que Moisés ficou decepcionado e angustiado com a nova situação. Ele culpou Deus pelo modo como o faraó estava maltratando os judeus e o acusou de não fazer nada. "Por que me enviaste?" ele perguntou. Em outras palavras, você vai cumprir as promessas que me fez ou não? Os servos escolhidos de Deus devem esperar oposição e falta de compreensão, porque isso faz parte do que significa ser um líder. E os líderes devem saber ficar a sós com Deus, abrir o coração e buscar força e sabedoria da parte do Senhor. Dirigentes espirituais precisam ser corajosos diante das pessoas, mas quebrantados perante o Senhor. Conforme Jeremias capítulo 1. Mesmo quando tudo parece contrário, os líderes devem declarar as promessas de Deus e cumprir sua vontade. Êxodo capítulo 6.
Compreensão dos versículos 1 a 27. Exposição bíblica dos versículos 1 a 8. Por 4 vezes neste discurso, Deus fez Moisés se lembrar disto: Eu sou o seu Senhor. Versículos 2, 6, 7 e 8. Eu usou o seu nome de aliança, o Senhor. Além disso, por 8 vezes Deus usa o tempo futuro, irei. Quando sabemos que Deus está no controle e declaramos suas promessas, então podemos sentir paz e ter coragem para as batalhas da vida. O Todo-Poderoso prometeu tirar os israelitas do Egito, libertá-los do cativeiro e levá-los para a sua terra prometida. Na essência das 8 promessas em que Deus usa o tempo futuro, irei, está a expressão, eu os farei meu povo. Versículo 7. Promessa que é a base de tudo o que Deus fez pelos judeus. Exposição bíblica dos versículos 9 a 13. O povo estava tão angustiado que se recusou a ouvir Moisés. E o líder, por sua vez, se sentiu desanimado por causa da falta de resposta do povo. Contudo, Deus continuou a ordenar a Moisés que voltasse a procurar o faraó. O desafio da obediência a Deus às vezes precisa ser vencida além do que imaginamos. A fé madura não depende de sentimentos para motivá-la. E eu finalizo a compreensão no livro de Êxodo, capítulo 6, versículos 1 a 27, com a exposição bíblica dos versículos 14 a 27. Esta genealogia não está aqui por acaso, pois é um modo usado pelo Senhor para fazer com que nós, leitores, adoradores, servos do Senhor, nos lembremos de que Ele havia preparado Moisés e Arão para o ministério que teriam no Egito. A chegada dos dois à família de Jacó fazia parte da obra providencial de Deus. Receber um chamado de Deus significa ser capacitado por Ele, e o que o Senhor começa, Ele sempre termina. Referência a Efésios 2, versículo 10 e Filipenses 1, versículo 6. A alma suspira por Deus. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 42. Durante uma seca, o escritor viu um servo suspirando e se esforçando para chegar às águas para saciar sua sede.
Isso o fez lembrar de que sua sede era pelo Senhor e que ele queria continuar na peregrinação para Jerusalém. O Deus vivo era o Senhor de sua vida e ele não podia viver sem ele. Exposição bíblica dos versículos 2 a 5. Note que os elementos básicos da vida física são mencionados aqui. Água, versículo 2, e comida, versículo 3. Todavia, sem adoração, versículo 4. A vida não tinha sentido para o salmista. Fome e sede são imagens conhecidas da busca pela comunhão com Deus e pela satisfação que ela traz. Compreendendo o versículo 3, de dia e de noite o salmista sentia a dor causada por estar longe do santuário de Deus e pelos constantes escárnios das pessoas ao seu redor. Ele se alimentava de seu sofrimento, o que não convém fazer, enquanto suas lágrimas se tornavam seu pão. Para ele, o choro era tão regular quanto a necessidade de se alimentar. Compreendendo o versículo 4, o escritor desabafou em oração, referência a capítulo 62, versículo 8, pedindo ao Senhor para livrá-lo e levá-lo de volta a Jerusalém. Mas, então, ele se confrontou e se exortou a não se deixar abater, mas, sim, ter esperança no Senhor e esperar nele. A repetição desta admoestação sugere que o escritor estava tendo seus altos e baixos, enquanto lutava contra suas circunstâncias e enfrentava a si mesmo. Ele encontraria seu consolo e paz somente no Senhor e não na natureza, nas memórias ou acalentando tristeza. E eu finalizo a compreensão no livro de Salmo, capítulo 42, com uma explicação sobre o versículo 8. Aqui o escritor usou o Senhor, Javé, em vez de Senhor, Elohim. Este era um momento decisivo em sua experiência difícil. O Senhor é o Deus da aliança, o Deus fiel que cuida de seu povo. Ele é o Deus que derrama sobre o seu povo um amor inesgotável, dando-lhe promessas que esse povo pode reivindicar em oração, de ter seus ouvidos atentos em momentos de louvor e adoração. O escritor não tinha de ir a Jerusalém para adorar, ele podia adorar a Deus onde estivesse. A mão de Deus estava com ele durante o dia e o cântico do Senhor nas longas horas da noite. Tudo poderia mudar, mas o Senhor ainda era sua rocha, estável, forte e imutável. Prefácio. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Saudação às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus,
estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Compreendendo o livro de Apocalipse, capítulo 1, exposição bíblica dos versículos 1 a 11. João escreveu este livro por volta de 95 depois de Cristo, durante o reinado do imperador romano Tito Flávio Domiciano. O monarca havia exigido ser adorado como Senhor e Deus, e o fato de os cristãos não obedecerem ao seu decreto levou a terrível perseguição. A tradição diz que Domiciano enviou João à força para a ilha de Patmos, uma colônia penal romana próxima da costa da Ásia Menor, sendo esse o local de exílio de João. Não devemos nos surpreender com o fato de o mar ser mencionado 26 vezes em seu livro. Durante o ministério terreno de Cristo, João e seu irmão Tiago pediram a Jesus lugares especiais de honra junto ao seu trono, e o Senhor lhe disse que eles teriam de ser dignos do trono, participando de seus sofrimentos. Tiago foi o primeiro apóstolo martirizado, conforme Atos 12, versículos 1 e 2. E João foi o último do grupo apostólico a morrer, mas sofreu em Patmos antes de sua morte. Exposição bíblica dos versículos 1 a 2. Como o Senhor transmitiu o conteúdo deste livro a João. O Pai deu a revelação ao Filho que, por sua vez, a compartilhou com o apóstolo, usando um anjo como intermediário. Às vezes, uma voz dos céus dizia a João o que dizer e fazer. Independentemente dos diversos meios de comunicação, o livro veio de Deus para João e foi totalmente inspirado pelo Espírito. A palavra mostrar é importante e seu significado é mais amplo do que demonstra a palavra, se isolada. No grego, a expressão significa mostrar por um sinal. Neste livro, o substantivo é traduzido por sinal, sinal grande e sinais miraculosos. Esta palavra é usada no Evangelho de João como referência aos milagres de Jesus Cristo, uma vez que as maravilhas que o Filho de Deus operou foram eventos que levaram uma mensagem espiritual mais profunda do que a simples demonstração de poder. Por isso, devemos esperar neste livro uma grande quantidade de símbolos, muitos deles relacionados ao Antigo Testamento. Compreendendo os versículos 3 e 4, parte A.
Embora o livro tenha sido originalmente enviado 7 igrejas locais que existiam na Ásia Menor, João deixa claro que qualquer cristão pode lê-lo e se beneficiar com ele. Versículo 3. Na verdade, Deus prometeu uma bênção especial àqueles que lessem o livro e obedecessem à sua mensagem. O verbo ler, no contexto, significa ler em voz alta. Por isso, Apocalipse era lido em voz alta nas reuniões da igreja local. O apóstolo Paulo havia enviado cartas a 7 igrejas: Roma, Corinto, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica. E agora João estava enviando um livro a 7 igrejas. No início do livro, ele tinha uma mensagem especial de Cristo para cada igreja. Compreendendo o versículo 3, Apocalipse contém 7 bem-aventuranças, ou seja, declarações da bênção de Deus. O número 7 é importante neste livro porque significa plenitude e perfeição. Deus nos diz como irá completar sua grande obra e inaugurar o seu reino eterno. Assim, encontraremos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 estrelas e 7 candelabros. E há mais. Compreendendo o versículo 4, parte A. João não enviou este livro de profecias às assembleias para satisfazer a curiosidade delas sobre o futuro. O povo de Deus estava passando por uma intensa perseguição e precisava de incentivo. Ao ouvir as palavras de Apocalipse, aquelas igrejas receberiam uma mensagem que iria lhes trazer força e esperança. Contudo, ainda mais, essa mensagem iria ajudar os cristãos a examinar a própria vida e cada assembleia local, a fim de definir aquelas áreas que precisavam de correção. Só que as pessoas não deviam apenas ouvir a palavra, mas também obedecer-lhe, ou seja, guardá-la como um tesouro e praticar o que ela dizia. A bênção viria não somente pelo ouvir, mas principalmente pela prática. Referência a Tiago 1, versículos 22 a 25. Compreendendo os versículos 4b a 6, antes de escrever a dedicatória de seu livro, João fez os seus leitores se lembrarem de que o Deus Trino os havia salvado e iria guardá-los enquanto enfrentassem as ardentes provações do sofrimento. Deus Pai é descrito como eterno, aquele que é, que era e que há de vir. Todavia, a história faz parte do seu plano eterno, incluída a perseguição mundial da igreja. Em seguida, o Espírito Santo é visto em sua plenitude, pois não há 7 espíritos, mas um, o sétuplo Espírito. A referência aqui provavelmente seja Isaías 11, versículo 2. Finalmente, Jesus Cristo é visto em seu triplo ofício como profeta, testemunha fiel, sacerdote, o primogênito dentre os mortos e rei, o soberano dos reis na terra. Exposição bíblica dos versículos 5 a 8. Das 3 pessoas da Trindade, este livro é dedicado somente a Jesus Cristo. E o motivo disso é o que o Filho de Deus fez por seu povo. Para começar, ele nos ama, e isso faz um paralelo com a ênfase no Evangelho de João. O Salvador também nos libertou de nossos pecados, o que está de acordo com a mensagem das epístolas de João. Como um grande ápice, Cristo fez-nos um reino de sacerdotes, e essa é a ênfase de Apocalipse. Agora Jesus Cristo é um rei sacerdote como Melquisedeque, Hebreus 7, e estamos assentados com ele em seu trono. Efésios 2, versículos 1 a 10. Em seu amor, Deus chamou Israel para ser um reino de sacerdotes. Êxodo 19, versículos 1 a 6. Mas os judeus desapontaram o Criador e, portanto, o reino deles lhes foi tirado. Mateus 21, versículo 43. Mas, hoje, é o povo de Deus, a igreja, seus reis e sacerdotes, conforme 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10, exercendo autoridade espiritual e servindo a Deus neste mundo.
Exposição bíblica dos versículos 7 e 8. O tema principal é o retorno de Jesus Cristo para derrotar todo o mal e estabelecer seu reino. Apocalipse é, definitivamente, um livro de vitória, e o povo de Deus é visto como vitorioso. Em sua primeira epístola, João disse a seus leitores: vocês venceram a batalha. Por meio dos olhos da descrença, Jesus Cristo e sua igreja estão derrotados neste mundo. Mas por meio dos olhos da fé, ele e seu povo são os verdadeiros vitoriosos. Compreendendo o versículo 7, eis que ele vem com as nuvens. É uma declaração que descreve a volta de nosso Senhor para a terra e é reforçada em capítulo 19, versículos 11 e 12. Essa volta não é a mesma que o seu retorno nos ares para arrebatar seu povo. Quando vier para arrebatar sua igreja, Cristo virá como um ladrão e somente aquele que nasceram de novo irão vê-lo. O evento descrito em Apocalipse 1, versículo 7, será testemunhado por todo o mundo e, especialmente, por uma nação arrependida de Israel. O grandioso acontecimento será público, não secreto, e continuará o clímax do período da tribulação descrito em Apocalipse 6 ao capítulo 19. Compreendendo o versículo 8, os títulos dados a Deus neste versículo deixam claro que ele é, sem dúvida, capaz de cumprir seus propósitos divinos na história humana. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Portanto, Deus está no início de todas as coisas e também no fim delas. Ele é o Deus eterno, ilimitado pelo tempo. Ele também é o Todo-Poderoso, capaz de fazer qualquer coisa. Todo-Poderoso, aliás, é um nome fundamental para Deus em Apocalipse. Deus Pai é chamado de o Alfa e o Ômega, conforme capítulo 1, versículo 8 e capítulo 21, versículo 6. Mas o nome também é aplicado ao seu Filho. Este é um argumento forte em favor da divindade de Cristo. Da mesma forma, o título, o princípio e o fim, remete a Isaías, o primeiro e o último. Conforme os capítulos 41, versículo 4, 44, versículo 6, capítulo 48, versículos 12 e 13. E é outra prova de que Jesus é Deus. Exposição bíblica dos versículos 9 a 18. Este livro nasceu da profunda experiência espiritual de João enquanto estava exilado em Pátmos. No dia do Senhor, o apóstolo ouviu por trás dele uma voz que soava como trombeta. Jesus Cristo estava falando. Até onde sabemos, João não ouvia a voz de seu Senhor desde que Cristo havia voltado para o céu. Mais de 60 anos antes, agora, o Senhor comissionou João para escrever este livro e enviá-lo às 7 igrejas que ele havia escolhido. Mais tarde, o autor ouviria outra voz como trombeta, desta vez chamando-o para o céu. Exposição bíblica dos versículos 12 a 16. João teve uma visão do Cristo glorificado. A aparência do Filho de Deus nessa visão era totalmente diferente do Salvador que João conheceu na carne. Quando Jesus estava ministrando na terra, ele não é simplesmente o carpinteiro judeu manso, sobre quem os sentimentalistas gostam de cantar. Ele é o Filho de Deus ressurreto, glorificado e exaltado, o Rei Sacerdote que tem autoridade para julgar todas as pessoas, começando com o seu povo. Conforme 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Exposição bíblica dos versículos 13 a 16. As vestes de Cristo são as de um juiz-rei, alguém que tem honra e autoridade. Os cabelos brancos simbolizam sua eternidade. Como ancião, seus olhos veem tudo, permitindo julgar com justiça. Seus pés, como o bronze numa fornalha ardente, também sugerem julgamento, uma vez que o altar de bronze era o lugar onde o fogo consumia a oferta pelo pecado. O Senhor tinha vindo para julgar as igrejas e também julgaria o sistema maligno do mundo.
Exposição bíblica dos versículos 17 e 18. A visão do Cristo exaltado só pode produzir espanto e temor. Precisamos dessa atitude de respeito hoje, quando tantos cristãos falam e agem com uma familiaridade indevida para com Deus. A resposta de João ilustra o que Paulo escreveu em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 16. O escritor de Apocalipse já não mais se acomodou junto ao coração do Senhor, relacionando-se com ele como fazia antes. João 12, versículo 23. E eu encerro a leitura da Bíblia e também do livro de Apocalipse, capítulo 1, compreendendo o versículo 20. João escreveu às 7 igrejas mencionadas aqui nos capítulos 2 e 3. Lembre-se de que o apóstolo, no fundo, era um pastor tentando incentivar essas igrejas durante um tempo difícil de perseguição. Antes de julgar o mundo, Jesus deve julgar seu povo. Uma igreja purificada nunca precisa temer os ataques de Satanás ou de seres humanos. Receba essas palavras na autoridade de Jesus.